Espetáculos de teatro e contação de histórias não são a mesma coisa? Todo ator não é contador, narrador de histórias? Afinal de contas, qual a diferença entre espetáculo teatral e contação de histórias? Olá, eu me chamo Flávia Fernandes, eu sou atriz, professora de teatro e contadora de histórias e me coloco nessa videoaula como uma facilitadora do tema que dá título a essa aula, com o objetivo de provocar reflexões a respeito da arte de se contar histórias, as diferenças e aproximações entre se contar histórias em um espetáculo teatral e se contar histórias na figura de um narrador de histórias. Tudo a partir da minha experiência como atriz e como narradora de histórias em diferentes lugares e oportunidades. Então, podem tirar proveito desse vídeo, interessados em arte em geral, interessados em teatro, interessados na arte de se contar histórias, professores e alunos que queiram promover discussões a respeito desses dois ofícios, diferenças, aproximações e interessados em geral. Mas eu acredito sempre que nem todas as perguntas precisam de respostas concretas, ainda mais na arte em que as coisas são tão subjetivas. Algumas perguntas elas existem simplesmente para provocarem alguma coisa, promover um movimento e fazer com que a gente se arrisque no desconhecido. Então eu queria começar estabelecendo um recorte de pensamento para a palavra atuação, ato e ação. Tanto para o narrador de histórias quanto para o ator, atriz que está fazendo um espetáculo teatral. O que é essencial? É estar atento ao momento presente. É você estar no ato. É você ter uma ação em relação ao ato, ao momento presente. Então, quando a gente está ensaiando uma peça ou ensaiando uma contação de histórias, a gente estuda várias possibilidades, né? Então, a gente memoriza o texto, a gente pensa em como dizer esse texto em determinados momentos, a gente pensa no figurino, se vai ter figurino, se vai ter cenografia, se for o caso. A gente pensa se vai ser se vai ter trilha sonora, em que momento essa trilha sonora entra, ou se não vai ter. Se eu vou usar algum elemento, algum fantoche, algum objeto, se eu vou fazer alguma movimentação especial em algum determinado momento. Tudo isso a gente define antes para a gente poder estar no momento presente, confiante e estar à disposição do que vier a acontecer. Porque aquilo já está ensaiado, aquilo está montado, né? Toda essa situação existe para trazer uma liberdade, né, para quem está contando a história. Estar no momento presente é algo muito fácil de ser dito, muito fácil de ser escrito, mas difícil de ser praticado. Então tem uma situação que aconteceu comigo certa vez que eu estava contando uma história, que é uma historinha que eu gosto muito de contar para ser de exemplo, né? Tava contando uma história em uma escola, no pátio de uma escola, né? Era um dia da família, acredito eu, e acho que tinha umas 100 pessoas ali sentadinhas entre famílias, pais, né, e crianças. Comecei a contação de história e eu comecei a ter uma interrupção de uma criança. E essas interrupções começam a causar um certo desconforto ali, principalmente nos adultos, nas famílias, né? O professor de escola já está acostumado com isso. Mas as famílias começam a olhar, enfim, causar uma movimentação em torno daquela explanação daquela criança. E criança, ela não tem o objetivo de atrapalhar a sua apresentação. Ainda mais crianças super pequenas, como era o caso. Ela, de alguma forma, tá querendo dialogar com você porque ela quer ser validada. Ela quer saber que você tá olhando para ela, que você tá escutando ela, porque o que você tá dizendo, de alguma forma, faz sentido para ela. E se faz sentido, ela quer comunicar. E algumas crianças, elas querem comunicar no momento, no ato, elas ainda estão aprendendo, né? Entendendo o momento de se colocar, o momento de escutar, o momento de dizer, se essas coisas podem coexistir. Elas estão tendo experiências ali. Então,
Em determinado momento da contação de histórias, eu falava sobre o lugar que essa personagem vivia. E aí eu chamei essa criança, falei: agora você vai vir aqui me ajudar. Falei: olha, você vai fazer tal personagem que vai conversar com essa personagem que era a principal que eu estava contando e vai acontecer dessa forma, certo? Certo. A criança fez, no começo ela ficou meio tímida, depois se soltou, fez bonitinho, foi uma graça. E aquela situação de incômodo, né, que as famílias estavam sentindo, caiu por terra. Agradeci a criança depois, você foi muito bem. E a criança voltou a se sentar e depois disso a criança conseguiu prestar atenção com mais facilidade, sem tantas interrupções, que era o incômodo das pessoas ali que visivelmente, né, estavam assistindo. Essa foi uma situação que deu certo. Deu certo no sentido de continuar contando a história ali sem tá todo mundo virando para trás com cara feia para aquela criança. Mas em todas as situações, todas as contações de história, em apresentações de teatro, às vezes isso também acontece, há que se buscar opções alternativas do que está acontecendo ali. E isso só é possível quando você está ali presente 100% em tudo o que está acontecendo no momento da história. Bom, a interrupção de uma criança, por exemplo, não é para te desconcentrar. Não é para te atrapalhar, não é para você esquecer o texto. É simplesmente para você lidar com aquela situação e fazer valer tudo que foi ensaiado antes. A história que está sendo contada vai ser sempre uma história de vida. Ela vai caminhar com a vida, seja uma história de espetáculo, ou seja uma história de um livro que está sendo narrada, que está sendo contada. Sempre vai andar lado a lado com a vida. Então, o momento da apresentação não é soberana a tudo que está acontecendo ao seu redor naquele momento. Não, as coisas andam juntas, as coisas são tão importantes quanto. Eu não posso ignorar tudo que está acontecendo ao meu redor só porque eu estou contando a história naquele momento. Fingir que a criança não está interrompendo, fingir que de repente eu estou fazendo uma contação de histórias na rua, fingir que não passou um cachorro. São coisas que a gente tem que saber dialogar e são coisas que trazem tanta riqueza para o nosso trabalho, são coisas que nos desafiam, são coisas que nos fazem entender, caírem tantas fichas para nós, principalmente essa de que a história e a vida andam juntas, uma coisa não é soberana à outra. Eis então uma grande semelhança, uma grande aproximação, né, entre se contar histórias enquanto um narrador e entre se contar histórias como um ator em uma peça, em um espetáculo. Também sou professora de teatro, então, numa primeira aula de teatro, eu costumo começar com uma pergunta para os alunos, né, para os participantes, que é: por que você veio nessa aula de teatro? O que te traz aqui? Tem algum motivo especial, uma razão? É só uma experiência, mas tem algum objetivo por trás, um foco? E obviamente eu não estou interessada exatamente na resposta que a pessoa vai dar, mas eu estou interessada em como ela me conta isso, com o corpo primeiramente, escutando a pergunta. Eu estou interessada na gesticulação das mãos que ela usa para contar. Eu estou interessada nas palavras que ela escolhe usar para responder. Eu estou interessada no tempo dessas palavras, se quando ela dá essa resposta, se ela fala de uma forma cantada ou não, se a voz preenche ou não a sala, se ela olha nos olhos das pessoas que estão em roda enquanto ela dá essa resposta ou não. Eu estou interessada na empatia que gera no grupo das pessoas que estão em roda, ouvindo aquela resposta, que estão pensando, eu também, essa seria a minha resposta, esse também é meu motivo. Então, eu estou preocupada com todas essas coisas que acontecem durante a resposta de cada pessoa. Então, eu vejo como elas se expressam e como elas lidam criando respostas para esse questionamento. Como essas pessoas se comunicam, porque teatro, contação de histórias é basicamente comunicação.
não é uma avaliação em si, absolutamente não é isso. É uma observação da verdade que a pessoa tem ao dar aquela resposta, porque a resposta é uma verdade dela. Então, se tem alguma coisa que vai ser verdadeira, que vai estar presente, vai ser essa resposta que ela vai dar. E aí, esse já é o começo da aula. Um interlocutor contando uma história, contando a sua própria história, sua própria resposta, todos ali prestando atenção, interagindo com ele, mesmo que só com o olhar, assistindo, sem ter interferência de celulares ou quaisquer outras coisas, mas todos ali em prol da resposta de uma primeira história que está sendo contada, né? É a representação física do que é o teatro. Alguém contando e outras pessoas assistindo. Existem algumas discussões, né, entre contadores de história, alguns atores, pessoas que desempenham essas diferentes funções nos dois ambientes diferentes, nas duas linguagens, sobre qualquer apresentação teatral é uma contação de histórias. Toda contação de histórias é considerada um espetáculo teatral. O que vai diferir exatamente as duas coisas? E não existe um consenso, né? Não existe uma resposta para essas indagações, para essas perguntas. É tudo de acordo com pontos de vista. Então, eu gostaria de citar um trecho do livro A Arte de Ator, do Luiz Otávio Bournier, que é fundador do Teatro Lume, e que é uma definição que eu acredito que tem muito a ver não só com teatro, mas também com a arte de se contar histórias, que diz o seguinte, que o ator ele não faz teatro, teatro é o espaço arquitetônico, né, o espaço físico, o espaço de contemplação, que o ator faz a arte de ator, não a arte do ator, porque ele não tem propriedade sobre aquela arte. E que o ator ele não interpreta, ele se coloca ali como um intermediário entre a obra escrita e o público. O público interpreta os signos que o ator lança a ele. O ator representa algo ou alguma coisa que é transmitido ao público através de uma forma, símbolo, signo. É uma definição muito interessante, né? Que é o público que vai interpretar o que está sendo contado por esse intermediário. Porque uma história, uma peça, ela vai funcionar de formas diferentes em diferentes lugares, contextos, culturas. É sempre em relação a quem está assistindo, é sempre em relação ao público. E o mundo é movido por histórias, por quem quer fazer história, entrar para a história, marcar a história, por quem conta essas histórias, por quem está vivendo essas histórias, compartilhando essas histórias. E nós estamos sempre intercalando esses papéis na vida, né? Entre quem está vivendo, quem está contando, quem está compartilhando. Então, nós temos as pessoas que se dedicam mais profundamente a essa arte de contar histórias, pessoas que dedicam tempo de ensaio, estudam diversos textos, pessoas que trabalham com comunicação, vão buscar as melhores técnicas de se aproveitar aquela história em diferentes ambientes, técnicas como não dar as costas ao público, como no caso do teatro, é uma técnica teatral, ou não dar as costas ao público em qualquer ambiente de apresentação em palco, por exemplo. Então, ser atriz, ator ou narrador, narradora de histórias, contador de histórias, são profissões que trabalham contando histórias de uma determinada forma, mas existem de outras maneiras de executar e de contar, né? E contar uma história teatralmente, num espetáculo teatral, pode ser diferente de se contar narrando uma história. São coisas distintas em muitos momentos. Lembrando que a arte teatral nem sempre precisa de um ator em cena, né? Temos teatro de sombra, teatro de bonecos, o teatro de atores, seja feito no palco, na rua, espetáculos de palhaço, palhaçaria, enfim, são maneiras distintas e múltiplas de se produzir espetáculos teatrais. Mas o ponto aqui é que a contação de histórias seja entendida como uma linguagem própria e complexa, e não como um gênero teatral, um gênero de espetáculo de teatro. Por isso, acredito que podemos dizer
que não é necessário ser ator para ser contador de histórias. Não necessariamente. Mas eu acho que a gente pode entender que todo ator é um contador de histórias, porque o ator ele está contando quando ele está atuando, quando ele está interpretando. Muito embora existam peças de teatro em que o contador, o narrador da história está integrado à cena, algumas obras se mantêm no limite ali subjetivo da contação de histórias. Esse limite entre interpretar e narrar não tem uma definição concreta, até porque às vezes o narrador de histórias contador, ele interpreta mesmo um personagem desenhando aquilo. E muitas vezes também o ator, ele narra um acontecimento que está dentro do texto, né? Mas esse limite pode ser investigado também no chamado teatro épico de Bertolt Brecht, que procura narrar os acontecimentos da obra do espetáculo teatral de forma clara e com um objetivo definido. Então, no teatro épico, a narração vai quebrar a quarta parede e ser um dos recursos que vão colocar à mostra a narração teatral, de modo que o espetáculo ali deixe de ser representado, mostrando mesmo a realidade para levar o espectador a agir criticamente e tomar uma posição daquela história, daquele contexto que está sendo apresentado, e não simplesmente sentar na cadeira e ficar assistindo os atores praticarem toda a ação, totalmente passivo ao que está sendo mostrado, contextualizado, contado pelos atores. Mas os detalhes do teatro épico é tema para talvez uma próxima proposta, porque é um conteúdo muito extenso, trazido aqui para despertar curiosidade para quem não conhece e para dizer que as duas coisas, interpretar e narrar, acontecem juntas muitíssimas vezes sem um limite pré-estabelecido em algum tipo de regra. Não existe. Então, traçando aí mais um paralelo comum entre essas formas de se apresentar, contar uma história, eu vou usar o exemplo que acontece com muitos atores quando recebem um teste, um texto escrito. O ator, ele tem que encontrar motivações para dizer aquele texto, né, que está escrito ali. Não é simplesmente falar. Ele tem que criar motivos que a personagem tem para dizer aquele texto. E muitas vezes esses motivos, eles não vêm descritos no teste. Então a personagem está falando dessa forma sobre violência porque ela viveu alguma coisa na vida dela. Não. O ator tem que justificar para si mesmo o texto que está ali para fazer sentido ele dizer aquilo. E muitas vezes nesse texto de teste não estão descritas as dores da personagem, tudo que ele viveu, que ela viveu, as alegrias, os motivos da personagem estar falando daquela forma que está sendo escrita. Então faz parte da função do ator, conforme os estudos dele, criar realidades a partir de histórias que vão dar sentido àquelas frases, aquele texto que está escrito ali. Existem exceções, mas não se pode acrescentar, não se pode mudar o texto para frases que façam mais sentido para você enquanto ator ou que te motivem a chegar naquele estado de emoção do personagem. Então, essa criação de realidades a partir de histórias reais ou não e que não vão entrar no texto falado do personagem, nós chamamos de subtexto, um conceito trazido por Konstantin Stanislavski, que é uma figura muito importante no teatro mundial. Então, esse recurso, esse subtexto, que para quem não é da área a gente pode chamar até de segredo, é, é o que torna a atuação misteriosa, intrigante, verdadeira, porque existe um porquê, uma resposta para tudo que se está dizendo. E eis o que eu creio ser a maior semelhança entre a arte de contar histórias, narrar, atuar, interpretar. É esse segredo que vai fazer com que os acontecimentos da história prendam a atenção do espectador, da história ou do texto, né, do teste que foi recebido.
E esse segredo pode passar pelas suas próprias vivências emocionais ou observadas também. Por exemplo, para quem já contou histórias sem ser como um ator, uma atriz em um espetáculo de teatro, eu posso perguntar para essa pessoa qual que é a história predileta dela de se contar. Provavelmente essa pessoa vai responder que é uma história que ela tem muita facilidade para contar. Se sente muito à vontade de contar essa história porque já memorizou o texto, mas não necessariamente essa pessoa consegue explicar por que essa história é a predileta. E uma vez em sala de aula, nós entendemos onde esse segredo entra. Uma amiga começou a contar a história predileta dela, contando a história de um menino que recebeu sementes do rei e a semente dele ele tentava fazer de tudo, a semente não vingava. Chegou o dia de entregar os frutos que as sementes tinham dado, né, para o rei. E no caminho, as pessoas levavam flores, levavam todo tipo de coisa e ridicularizavam esse menino, porque ele levou só o vaso com as sementes que não tinham vingado. O final é surpreendente. Quando ele chega lá, o rei dá toda a sua fortuna para esse menino. O rei diz que ele vai ser o sucessor dele, porque ele foi o único honesto. As sementes dadas para todas as outras pessoas eram completamente inférteis. Todos foram desonestos, querendo levar para o rei coisas impossíveis das sementes darem, né? Depois que ela contou essa história, a gente começou a conversar com essa colega sobre a vida dela, né, experiências dela. E aí a gente descobriu que ela passou por uma situação muito semelhante à dessa história na vida dela. Ela chegou a ser ridicularizada, desacreditada por muitos colegas a respeito de um sonho que ela tinha de crescer na profissão, de conseguir um outro trabalho. Diziam que a situação financeira dela não condizia com aquilo, então a sua aparência, o seu porte, que ela não ia conseguir chegar naquele lugar, né? Se tem curiosos aí escutando essa história, sim, ela conseguiu o lugar que ela buscava, trabalhar onde ela queria, crescer na profissão. Então, durante a contação de histórias dela, tinha um brilho diferente nos olhos dela quando ela contava, quando ela fazia a voz das outras pessoas ridicularizando o menino. A voz ficava mais modulada, existia uma expressão corporal diferente porque ela simplesmente estava contando a história dela através da história do menino. E talvez se a gente não tivesse naquele ambiente com ela, a gente nunca saberia. Mas aquele era o segredo da contação de história dela, dessa especificamente, ter tanto sucesso com o público e ela se sentir tão bem, tão à vontade de contar essa história, ser tão emocionante para ela e para quem assiste. Enquanto atores, enquanto narradores, é a descoberta de qual segredo colocar em cada história ou em cada situação da personagem que vai fazer a diferença em cada trabalho. O segredo que talvez nós não saibamos de cara ao receber um texto, ao ler um livro, saber a história, mas que a gente tem que investigar em nós mesmos, em lembranças, situações que nos emocionam, histórias de vida, enfim, o nosso repertório pessoal. Contando uma história, a gente pode usar figurinos, a gente pode usar cenário, mas isso se apresenta imediatamente ao público. Ele olha, reconhece aquilo e pensa, tá, e o que mais? Quando tem esse o que mais, é que você vai precisar de mais elementos para aquela história prender o espectador, né? Cativar a atenção dele. Então esse subtexto do Konstantin Stanislavski, ou esse segredo, que é um nome dado pela contadora de histórias Kiara Terra, no método História Aberta, que vai fazer a diferença nesse trabalho, que pode ser uma das ferramentas que vai te oferecer estofo para contar qualquer tipo de história, mesmo as que você tem mais dificuldade de se familiarizar, e para te ajudar a criar, entender os sentidos, desenvolver um personagem. É importante confiar e experimentar esse ponto de partida como um recurso para se contar uma história ou para desenvolver
um personagem. Nem sempre você vai usar coisas que te aconteceram na vida, né? Até porque muitas vezes as histórias, elas têm uma complexidade e uma linha de tempo de acontecimentos, de coisas que é impossível você viver na sua realidade. E às vezes acontece o contrário também. Mas muitas vezes nas histórias acontecem situações que você nunca viveu nem de forma parecida, nem alguém que você conhece tenha vivido. Então, o uso do seu próprio repertório imaginário ou de empatia podem te ajudar a entender e se imaginar naquela situação, vivendo a situação daquela história, daquela personagem. E o que vai te ajudar a desenvolver isso é imaginar a partir de um elemento de verdade. É esse elemento de verdade que vai dar estofo para a sua performance, né? Enquanto ator ou enquanto detentor da palavra do que está sendo narrado. E para falar sobre elemento de verdade, eu vou trazer de maneira bastante simplificada um recorte dos estudos de Sanford Meisner sobre esse tema. Então, por exemplo, em uma história eu preciso contar sobre uma mãe que perde um filho. Seja narrando ou interpretando essa personagem, a problemática pode ser: eu não tenho um filho, como é que eu faço? Adianta ficar forçando a minha imaginação como seria se eu tivesse um filho? Talvez para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. O recurso que ele oferece é usar um elemento de verdade. Qual relação você tem na sua vida que mais se assemelha a esse amor, a essa dedicação, devoção que se tem a um filho? De repente, um irmão, né, uma sobrinha, até um animal de estimação te ajude a elaborar melhor esse sentimento dessa mãe que vai perder um filho do que você forçar uma imaginação em um lugar que você não consegue necessariamente atingir, chegar. Então, segundo Meisner, talvez imaginar um filho que você não possui não te ajude a chegar naquela delicadeza, naquela sutileza de se trazer aquele assunto, quanto como se você faz essa substituição por alguém na sua vida que possa se aproximar dessa situação, desse sentimento. Também insisto em chamar essa possível ferramenta de mais um segredo que pode ajudar a potencializar o seu trabalho com a história, a criar uma intimidade com ela. Tudo isso para contar as histórias com a verdade e com a inteireza que elas precisam, né? Seja narrando ou interpretando. A tal da verdade cênica tão presente nas crianças e nas brincadeiras infantis que, conforme vamos crescendo, vamos perdendo essa capacidade de imaginar tão concretamente e vamos tentando recuperar com recursos e técnicas de interpretação e narração. Então fica perceptível como tudo na vida é história. Aprender a ler, aprender a se vestir, a segurar um garfo, é tudo uma história que a gente vai estudando para reproduzir na vida. É uma sequência de acompanhamento de uma historinha para se reproduzir. E a arte de narrar história continua protagonista, seja lá qual for o seu meio. Tanto o teatro ocidental quanto a contação de histórias tem uma origem muito parecida. Uma tradição milenar, ritualística, que atravessou gerações e se apresenta de tantas formas. Uma origem de encontro e uma origem de presença. Tradições que contam histórias nunca somem. É a construção da identidade da humanidade. Presença e histórias significam o mundo. Entrar para a história é uma forma de se viver pela eternidade. Vivo dentro de quase todas as vidas humanas. E será que é preciso mesmo ter uma definição para tudo? A história, ela continua protagonista, seja lá qual for o meio que ela seja transmitida. Muito obrigada para quem acompanhou o vídeo, espero que as discussões trazidas aqui, as perguntas, gerem movimento e promovam reflexões a respeito dos ofícios e a respeito da arte de se contar histórias também no nosso dia a dia, conversando com a família, com os vizinhos e criando nosso próprio repertório pessoal
e a nossa própria identificação da nossa história, de quem veio antes de nós e quem vai continuar escrevendo roteiros pela vida.